Kiko. Oi, prazer, meu nome é Laísa. Muito querida. Eu sou monitora e eu comecei a gravar agora, tá bom? Ok. O que eu falar pode ser usado contra mim, né? Tá certo. Exatamente. Pode se comprometer bastante aí que a gente gosta. Tá bom. Então Difícil vamos. de deixar parar de falar, né? Se deixar eu falar noite. Muita gente vai te fazer perguntas. Oba! Então vamos começar. Ana e Mariana, que estão regendo a sessão. Podem começar, meninas. Pode começar? Boa noite, gente. Boa noite, Kiko. Eu vou começar apresentando a biografia dele. O Kiko é jornalista, radialista, poeta e letrista, tem 66 anos e 50 dedicados à cultura, especialmente música e literatura e à comunicação, com destaque para o rádio e TV. Já escreveu para jornais como Estado de Minas, Hoje em Dia, Diário de Minas, Jornal de Domingo e revistas Palavra, Isso é Minas, Na Sala e Jornal na Música. Escreveu biografias de Tony Bennett e Jackson do Pandeiro para fascículos da Folha de São Paulo. Foi diretor artístico e cumpriu várias funções em emissoras como TV Minas, TV Horizonte, TV Globo e Band Minas. Foi diretor artístico, produtor e criador de programas de vários rádios, Guarani FM, Inconfidência, Gerais FM, Band Minas e várias outras. E foi diretor de entidades como a Abitur, a Mirte, a Arcub e outras. Foi diretor de rádio e TV da UFMG e de produção musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Tem 11 livros de poesias lançados e trabalha num álbum de poemas musicados, com parceiros como Zé Cabaleiro, Sérgio Moreira Afonsinho, Gilvan de Oliveira, Túlio Rangel e outros. Muitas coisas. Mas, enfim, eu vou começar perguntando, na verdade, eu vou começar lendo um poema que eu achei bem legal, que é Pedras Poemas. Numas vezes, uma pedra no caminho é pedra, noutras caminho. Eu gostei muito desse poema porque eu acho que ele conversa com aquele poema do Drummond, Tinha uma pedra no meio do caminho. E a minha pergunta é justamente sobre essa relação, né? Quais influências literárias e culturais que estão presentes nesse livro, né? Na Antologia da Palavra. No que você se inspirou? Bem, eu vou contar um pouco de história para vocês entenderem a influência. Eu fui criado dos 6 aos 13 anos numa cidade chamada Ipatinga, né, na época a hora da ditadura. Então a gente tinha uma educação muito rígida, muito formal, mas muito eficiente. Eu aprendi a ler em uma semana, sabe? Uma semana eu já estava lendo. E outro dia, graças a Deus, ano passado, eu reencontrei com a minha professora de 2º ano primário, de 8 anos, dona Ruth, e ela me falou que a nossa turma era a turma com QI mais alto que ela trabalhou nos 40 e tantos anos de ensino, sabe? Só que naquela época havia, o que eu vou dizer, uma coisa de valorizar a alta cultura. Então, para um garoto de 8 anos ou de 9 anos, que estava chegando agora, que nunca tinha lido um livro, nunca tinha lido uma revista, um jornal direito, só aquele Estado de Minas no domingo, era muito difícil entender a poesia e a literatura, porque nos deram para ler, por exemplo, aos 8 anos, Olhai os Lírios do Campo, né? Vidas Secas, quer dizer, Ressurreição de Machado de Assis, quer dizer, livros muito densos, muito adultos. Então, como é que começou essa história minha de me aproximar da literatura e da poesia? Através da música. Eu sempre gostei muito de música, desde jovem, e a primeira coisa que eu ouvi da alta literatura foi ligar o rádio e ouvir o Paulo Diniz, que era um cantor dos anos 70 ali, e eu liguei o rádio, ele estava tocando assim: e agora, José? E agora você? Você que é sem nome? Que... Falei, que legal. A hora que o cara do rádio falou assim, de Paulo Diniz e Carlos Drummond de Andrade. Eu falei, o quê? Esse que é o Carlos Drummond de Andrade? Corri para a biblioteca e comecei a ler o Drummond, né? E a partir daí fui sempre com a música me ajudando muito. Então, os primeiros... digamos, os primeiros poetas que eu realmente li bastante, infelizmente alguns deles eu conheci depois, até cheguei a conviver, foram os poetas que também eram letristas, né? Então, o Bernardo Vilhena, o Ronaldo Bastos,
até o Pedro Bial, não sei se você sabe, ele era de um grupo super bacana lá no Rio de Janeiro. O Bial era um dos poetas de um grupo bem legal, que tinha um Chacal, que tinha o Ronaldo Basso, chamado Nuvem Cigana. Aliás, Camaleões, e o Nuvem Cigana do Ronaldo Basso. Então, foi pela música que me veio. Tanto que não é por acaso que agora, depois de 60 anos, eu estou pegando os meus poemas musicados e alguns novos. Então, eu vou fazer um álbum que eu espero lançar esse ano ainda. Já tem vários singles, se alguém quiser procurar, tem todas as plataformas digitais aí, vários singles, e aí eu volto, né, com a história. Então, minha literatura passa a ser letra de música, que é como começou minha referência com literatura. Agora, em termos de referências, eu tenho assim, eu comecei mesmo a ler quando eu vim para Belo Horizonte, Colégio Técnico da UFMG, porque aí eu tive professores poetas, como a Ruth Silviano Brandão, o Ronald Claver. Então, esses professores, como a gente estava dentro da UFMG, eles começaram a nos levar os autores lá. A gente imagina, com 15 anos eu conheci Roberto Drummond, Oswaldo França Júnior, Wander Piroli, que depois virou meu editor, Antônio Barreto, que foi o cara que me deu o aval para falar, pode publicar, entendeu? Então, os grandes nomes da literatura daqui, até o João Antônio, também é carioca, então a gente tinha horas de conversa no Colégio Técnico, garotada de 15 anos. Então, eu comecei a ler por esses caras contemporâneos, né? E principalmente pelos poetas contemporâneos, tipo Ana Cristina César, tipo Leminski, né, que é a minha maior inspiração. Deixa eu ver quem mais. Essa turma toda aí, toda dessa geração dos 80, 90. Obrigado. Nada. Muito interessante esse ponto. Eu trouxe uma pergunta também, e aí, assim que eu fizer minha pergunta, a gente abre para o restante do pessoal fazer as perguntas também. Uma coisa que eu prestei atenção durante a leitura dos poemas é que eles têm uma estrutura diferenciada, né? Que normalmente a gente tem o costume de ver poemas com aquela estrutura, né, da esquerda para a direita, né, separados em estrofes e tudo mais. E eu achei bem interessante essa questão da estrutura. E aí eu queria saber se é proposital, né, se tem alguma coisa por trás dessa questão da estrutura, se é questão de estilo também. Eu queria saber sobre isso. Eu tenho uma conversa histórica com um sujeito chamado Claudinei Albertini, que faleceu ano passado. Foi o cara que me ensinou rádio, né? Ele foi a Rádio Confidência, foi a primeira rádio que eu trabalhei. E ele dizia que depois a gente fez a 107 FM, depois eu fui para Guarani, e ele falava que eu era o primeiro cara multimídia que ele conhecia antes desse nome existir. Porque eu fazia comentários na televisão, na Band, depois na Globo, depois na TV Minas, fazia programa de rádio, escrevia em jornal. Então, a minha visão digamos, da literatura, do texto, sempre foi plural. Então, eu tinha que escrever, tanto que eu nunca fiz uma matéria assim, daquelas tradições sabe, de jornal, lead, sublead, não sei o quê. Eu sempre tive um estilo próprio. E como eu trabalhei, quando eu ganhei dinheiro na vida, foi no comércio. Eu trabalhava na Gramofone, que era uma loja de discos e equipamentos de som, depois na Graves e Agudos. Então, eu tinha uma vida, por exemplo, na época da PUC, eu acordava cedo, chegava lá às 7h15, 7h30, saía de lá às 11h30, almoçava, ia, por exemplo, para Graves e Agudos, trabalhava até de meio-dia até no Natal, por exemplo, até 10 da noite, que depois ia para o BH Shopping. Então, eu aprendi, primeiro, a escrever de primeira, tá? Porque eu chegava em casa meia-noite, 1h, para escutar o disco e fazer a crítica e no outro dia entregar o jornal. Não tinha esse negócio de internet, não. Antes de ir para a escola, eu passava lá no Rua Goiás para entregar no Estado de Minas ou no Diário de Minas e tal. Então, eu aprendi a não reescrever. Não reescrever. Então, eu tenho um amigo meu, vocês devem conhecer, fugiu o nome aqui, que é um grande fotógrafo que faz o evento de fotografia lá em São João del Rei, que trabalhou comigo na revista Isto É. E ele é um fotógrafo de futebol. Então, eu falo com ele que o meu estilo de escrever poesia é o mesmo do fotógrafo de futebol. Por quê? O fotógrafo de futebol ele tem que estar com a máquina no lugar certo, com a luz certa, com a lente certa, porque o goleiro não vai pular de novo, porque o jogador não vai chutar de novo, o Hulk não vai refazer, não vai rebater a falta, não. Ou ele pega o gol ou não pega, entendeu? E eu sempre, eu gosto de usar esse estilo. O Marcelo Dolabella até tem um dos meus livros, ele apresenta, ele fala isso.
que ele ao contrário, ele burilava, 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 né? Então, ele criticava isso um pouco, e o Anelito de Oliveira, que por acaso fez o prefácio da minha antologia, que eu achava que ele não gostava de mim de jeito nenhum, porque ele também, participei de um debate uma vez com ele, com o próprio Dolabella, em que eu falei esse meu estilo, que eu ficava ronronando o poema, ficava escolhendo. A hora que eu achava que eu tinha um ângulo que eu não tinha lido ainda, que eu não tinha visto ainda, eu escrevia, entendeu? E normalmente meus poemas saem já com essa ocupação do espaço. Claro que eu refaço, reescrevo, acrescento. Agora mesmo estou recomeçando um novo livro, já estou com 3 poemas. Tem 2 poemas que eu estou rascunhando, voltando, fugindo até da minha própria história, né? Mas então é isso. Por exemplo, no penúltimo livro, eu teve uma época que eu estava na Rede Minas e tinha muito essa polarização de direita e esquerda, já estava começando esse exagero, né? De todo mundo é verdade, democrata é você. Não, eu criei o slogan democracia no olho dos outros é refresco e comecei a acordar de madrugada com zumbido no ouvido de tanto ouvir gente veemente dos 2 lados. Aí eu passava a acordar 2, 3 da manhã e começava a reler Hilda Hilst, Leminski, Manuel de Barros, próprio Drummond, e os cronistas que eu gosto muito, tipo Rui Castro, Ivan Lessa, esses caras, e aí eu conseguia voltar a dormir, né? Então eu criei um livro, que é esse aqui, ó, chamado Manual de Berros, que era como se fosse como aguentar esses berros, como aguentar essa direita, essa esquerda exageradamente eloquentes, que bota gente que trabalha com comunicação, e eu me considero um democrata raiz, né? Eu gosto de ouvir todos os lados e tal. Então eu me considerava, tinha dia que eu chegava assim, gente, o que eu fiz hoje o dia inteiro? Só ouvi gritaria de um lado, gritaria de outro, e isso nada me acrescentou. Será que isso acrescentou para o telespectador? Será que acrescentou para o ouvinte? Será que acrescentou para o leitor? Então, né, voltando ao início da sua pergunta, é isso. Eu tento, como uma fotografia. O meu poema já sai com a foto pronta. Eu só publico quando eu sinto que a foto está ali, bonitinha. Então, isso, a ocupação da página, para mim, é fundamental, né? Sim, muito interessante, gostei bastante. Agora a gente vai abrir, então, as perguntas, né? Quem quiser perguntar pode levantar a mãozinha aí. E aí vai ser por ordem, tá? Gabriela de Carvalho, você pode fazer sua pergunta. Boa noite. A minha pergunta ela é parecida com a da Ana, com relação ao formato. Particularmente no poema Cena Curta, ele tem uma forma que me lembra muito a poesia concreta, sabe? E uma referência que eu tenho, assim, de poesia concreta é o Augusto de Campos. E apesar do seu poema não estar, assim, coloridinho, que é uma coisa particular do poema do Augusto de Campos, eu queria saber se você tem algum vínculo, assim, com o Augusto de Campos, se você se inspira nele, ou pelo menos no movimento da poesia concreta. Olha, completando um pouco o que eu já disse, quer dizer, como eu tenho essa vivência de televisão, de imagem, né, de jornalismo, que você tem que saber quantas linhas cabe ali, qual que é o tamanho da foto. Então, esses poetas visuais, né, me agradam muito, tipo o Ferreira Goulart, tipo os Irmãos Campos, né, todos esses caras que trabalharam a vida inteira com o espaço, com a cor, né, o Viva Vaia, né, uma referência e tal, os modernistas. Então, assim, eu tem um sujeito que chama Walter Franco, não sei se vocês conhecem, é um músico, mas que também tem o irmão chama Cid Franco, que é um poeta. Então, Walter Franco também é um que tem todo um aspecto visual repetitivo. Então, tem sim. Eu não tenho um específico. Os Irmãos Campos foram fundamentais, mas sim, eles foram fundamentais para me formar como leitor e como escritor. Beleza, muito obrigada. Por nada. Agora, a Luísa pode fazer essa pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. No seu livro, O Manual de Berros e a Poesia Física,
Eu acho que eu entendi mais ou menos que você sugere uma poesia que ela não vai apenas comunicar, né? Mas ela vai, tipo assim, impactar quase que fisicamente o leitor. E aí eu queria saber como que você enxerga, como que você enxerga a relação entre palavras, som e corpo, para a construção da sua poesia. Olha, eu acho que esses poemas que eu fiz no Manual de Berros, deixa eu ver se eu abro um possível. Eu fiz o que eu chamo de poemas camiseta. Isso daí, né? Mas é isso. Eu estou usando uma camiseta com um desses poemas, entendeu? Por quê? Eu gosto muito disso, como eu fui líder estudantil e tudo mais, eu sempre gostei muito de arte, de cartazes, né, de panfletos, né, de comunicação rápida. Eu adoro propaganda. Eu tenho, inclusive, a grande amiga, que é a Carla Madeira, né, a gente conheceu muito antes dela fazer sucesso como publicitária, depois como escritora, e a Carla era uma inspiração, assim, né, o jeito que ela tratava as coisas. Inclusive, ela tem um comercial que eu falo com ela, que é uma das melhores coisas que eu vi na minha vida inteira. Era um comercial de motel que foi simples e genial, que era, você ligava o rádio e ficava assim, hoje tem, pararam-pam-pam, hoje tem, pararam-pam-pam, hoje tem, pararam-pam-pam, motel, não sei o quê. Acabou. Sexta-feira, precisa mais do que isso, entendeu? Então você vê o Beethoven lá, você vê a música clássica, você vê hoje tem, pararam-pam-pam, acabou. Não precisa, hoje é dia de você levar o seu amor a um motel, não, entendeu? Então eu gosto muito dessa história. Aliás, as discussões, né, que eu tinha nesses 2 anos de UFMG, por exemplo, eu sou tão chato com essa história que, por exemplo, eu brigava com o pessoal quando tinha o Fora Temer, que eu falei, gente, tem que ter uma vírgula e uma exclamação, porque senão o Fora Temer sozinho pode ser Fora Temer, tem Lula, tem Dilma, tem Ciro, então Fora Temer, né? Fora Temer, entendeu? Então eu sempre gostei muito dessa história e fui muito crítico e sou muito cuidadoso com o lado visual dos meus poemas e dos meus livros. Muito obrigada. Por nada. Yasmin? Boa noite. Boa Vocês noite. estão me ouvindo? Sim. A minha pergunta é sobre um poema, o poema Duas Luas. Esse poema, pelo que eu entendi, ele trata de questões relacionadas à violência, à agressão, como sangue, fuzis, greves e tal. E você também cita uma palavra que eu até então acho que eu não tinha escutado nem conhecido, que é ardis. E aí, pelo que eu pesquisei, ardis, pelo que eu pesquisei, significa astúcia, artimanha, enfim. E aí, no final, você diz o seguinte: fiz meus 2 poemas infantis. E isso acabou criando um contraste com essas imagens da violência, entendeu? E aí me deixou um pouco... Tá, o que ele está querendo dizer aqui? E aí, porque essa última frase que você colocou sobre os poemas infantis sugere, eu acho que uma busca pela inocência, pela pureza, alguma coisa assim, sabe? E eu queria saber eu queria que você me explicasse isso e também a relação com o título, que é Duas Luas. Sim. Vou ver se eu consigo resumir aqui para você. Eu acho o seguinte, eu sou contra a imbecilização da juventude, né? Eu falo que eu não tenho filho, mas eu sou um ótimo tio, né? Então, inclusive, o meu livro mais recente, O Revoar dos Elefantes, é o meu primeiro infantil. Depois eu conto a história dele, se vocês quiserem. Então, eu acho essa história... Eu quis dizer que depois de anos escrevendo poemas na ditadura, sobre violência, sobre o amor, sobre a briga, poder, isso tudo, depois de tudo, abaixou tudo, aí agora eu posso escrever meus poemas infantis. Por quê? Eu tenho uma vida suficiente para dialogar com uma criança ou com um adolescente. Eu tenho uma sobrinha de 13 anos, que inclusive um dos livros dos poemas do meu penúltimo livro, que até vai sair em música agora, com o Chico de Paula, é justamente uma brincadeira com a sonoridade da palavra 10, né? Então chama a prova dos 10. Então é em cima dos 10 construções, 10 amparados, ou seja, como o prefixo 10 muda, né, 180% o sentido
de uma palavra, né? Então é isso. Eu quero dizer que depois de tanta violência, depois de lutar contra uma ditadura, aliás, só fazendo uma parênteses, eu fiquei muito feliz que eles me incluíram agora nessa antologia. Deu para ver aí? Aham, sim. É um projeto com centenas de poetas, poemas feitos na época da ditadura. Então, eu me senti de uma alegria total de estar no mesmo livro ao lado. Só vou ler uns 5 nomes aqui para vocês verem. Afonso Romano de Santana, Ferreira Goulart, Capinã, Laís Corrêa de Araújo, Luiz Fernando Veríssimo, Mário Quintana. Quer dizer, caras que são meus ídolos, eu estou aqui no meio. Entendeu? Porque eu fiz poema nessa época e fugindo do óbvio. Os meus poemas na ditadura, não é abaixa a ditadura, fora, não sei o quê. Não, sempre foi mais sutil. Sempre foi. Se eu não achar um ângulo que eu acho que é diferente, eu não escrevo. Entendeu? Então é isso. Então fiquei muito feliz de um dos pesquisadores me chamou e ligou um dia, aliás, foi no lançamento do meu livro, e falou assim: eu estou querendo colocar 3 poemas seus numa antologia. Você autoriza? Foi claro, tal, feito nos anos de chumbo. Tal. Aí, recentemente, ele me passou o livro, tem um mês mais ou menos, e eu fiquei na felicidade danada. Que bom, obrigada. Kiko, parabéns, viu? Obrigado. Incrível. Eu não estou acreditando ainda não, mas tudo bem. Camila, pode fazer sua pergunta. Boa noite. Noite. Então, a minha pergunta é sobre o poema Cena Curta. E aí ele fala o seguinte: sempre quis morar num filme, agora no máximo num trailer. E eu queria saber se isso é pro lado positivo ou pro lado pejorativo de um trailer. Porque quando a gente pensa, né, que queria morar num filme depois de um trailer, a gente pensa em algo mais curto do que era antes. Mas seria pra gente aproveitar melhor os momentos ou para eles passarem mais rápido? Isso é um sonho desde adolescente. Filmes americanos em que as pessoas trailer, podia passear pelo país. Então, a gente é sensacional. Como ciganos, eu, garoto, eu ficava impressionado com os ciganos. E teve uma época em Belo Horizonte, um lugar chamado da Lagoa, que eu fiz a comunicação, que era um espaço para show, foi feito na Pampulha, e eles montaram um circo, a lona do Garcia, e a gente convivia todo dia, o circo estava embaixo, e aí o pessoal do Circo Garcia estava lá, o Romaninho, filho do seu Garcia. Então a gente estava no trailerzinho deles lá, com ele, a faxineira, o pessoal da montagem, o técnico de som. Então eu gosto dessas coisas. E ficava conversando com ele como é que era a história de cada semana estar numa cidade, né, conhecer uma cultura diferente. Eu sempre gostei muito de viajar, né? Então, em cima disso, sempre gostei muito de cinema, até já escrevi sobre cinema, então eu gostaria de viver num filme. Agora, não tem um filme. Se eu viver num trailer, eu vou viver em vários pequenos filmes, né? Então, esse duplo sentido, o resumo de um filme e de ser, ao mesmo tempo, uma coisa móvel que vai me levar a várias imagens, várias vivências e tudo mais. Mas, infelizmente, no Brasil, esse meu sonho não é impossível de realizar, porque no Brasil, onde você vai parar esse carro sem ser assaltado? Né? Então, assim, não tem nem campo. Mas era um sonho antigo, sim, de viver um trailer. Entendi. Ótimo. Muito obrigada. Eu também tenho esse sonho. Eu adorava acampar quando era menino, assim, adolescente. A gente ia para o Nordeste, eu e meus amigos, a gente tinha 2, 3 carros com barracas. Já chegou uma noite, inclusive, a gente chegou a gente montou a barraca no posto de gasolina da cidade, que não sabia que podia. Então, essa vida cigana, assim, eu acho muito legal, muito positivo. Agora é a vez do Arão. Boa noite. Deixa eu olhar onde que eu marquei. Ah, tá. É sobre o poema Nós no Ouvido. Cego de olfato, escrevo no osso o que ouço. Eu vou mandar uma coisa no chat aqui para eu não esquecer, mas a minha pergunta, além dessa, é outra. Essa primeira parte aqui, cego de olfato.
sobre alguma sinestesia, existe de 1 a 4% das pessoas do mundo inteiro, elas são sinestetas. Significa que a parte neurológica dela é um pouco, entre aspas, fora do normal. Perfeito. Tá. É sobre isso. E a outra parte é: escrevo no osso o que ouço. Seria uma tatuagem ali, ludicamente falando, lógico, né? Uma tatuagem ali no osso para não ficar espalhando o que ouço e penso por causa da ditadura? São essas duas perguntas aí. Obrigado. Vou começar da última. Obrigado a você. Primeiro é o seguinte: no osso, uma cor, quando a gente era muito apaixonado, era menino, eu falava que o amor, o caso, o namoro, ele terminou e foi forte para você quando dói no osso. Entendeu? Inclusive, eu não tenho tatuagem, eu sou contra tatuagem, sou contra desenhar na minha pele coisa que vai ficar até eu morrer, porque eu posso mudar de ideia e ter que raspar, né? Então, o osso, para mim, é osso mesmo. É coisa que dói, que você não sabe o que fazer no osso. Então, a dor no osso é real. Agora, com relação ao olfato, há cerca de 10 anos, eu estava vindo de uma festa no jornal que eu escrevi, Mercado Comum, em dezembro, assim, e eu deixei meu carro no shopping e saí, esqueci de fechar o vidro. Então já era umas 2 da manhã. A hora que eu paro no sinal ali na Avenida do Contorno, com a nossa do carro, veio um sujeito com um tijolo e tentando me assaltar, ele bateu na minha cabeça e eu corri. Eu só me lembro de chegar no meu prédio, que eu morava uns 10 quarteirões para frente, eu me lembro da imagem de ter entrado na garagem, guardado meu carro e aberto a porta. Acordei 3 horas depois, eu desmaiei, eu caí na escada e ensanguentou assim, minha cabeça, nada demais, não? Mas, e aí eu fiquei sem audição, sem olfato por muito tempo. Nossa. Hoje meu olfato ainda é meio mais ou menos. Que eu preciso fazer um tratamento que eu nunca faço, porque eu acho para cheiro ruim é ótimo. Para cheiro bom, a gente sabe. Eu não consigo, entendeu? Essa coisa da sinestesia mesmo. Então, eu acho que a coisa dos sentidos é importante você tê-los, né? Mas às vezes perder um pouco deles pode ser mais poético, pode ser mais. Eu fico procurando cheiros mais vibrantes, em vez de sentir qualquer coisa. Ótimo, muito bom. Continua, Kiko. Vamos lá. Agora, Amanda, você pode fazer sua pergunta. Onde está a Amanda? Boa noite. Boa noite. Na sua bio, né, rádio, Sumiu. que envolve a oralidade, né, e a poesia, você trabalha com a escrita. Eu queria saber como que essas duas formas de expressão, elas se cruzam no seu processo criativo. Amanda, repete sua pergunta, porque a gente está gravando que cortou um pedacinho do princípio, por favor, querida. E os outros podem ir preparando segunda pergunta aí também, né? Então vamos, vai lá, querida, pode falar. Eu vou tentar aqui, mas eu acho que se não der, por causa da internet, eu deixo no chat a pergunta, tá? Mas pode ler, eu acho que vai dar sim. Uhum. Sua experiência na rádio envolve a oralidade, enquanto a poesia, ela trabalha mais a escrita, né? Como que essas duas formas de expressão, elas se cruzam no seu processo criativo? O tempo todo, porque a vida inteira, por exemplo, eu fui o primeiro repórter de cultura aqui, aí, por exemplo, ao Rio de Janeiro, cobri o Free Jazz Festival, o Hollywood Rock, Rock in Rio. Então, quando eu era baratinho, era ótimo, porque eles não... Ninguém me pagava passagem, não tinha essa história de repórter de cultura ter passagem, ter hospedagem. Eu ficava na casa do meu amigo Túlio Mourão, lá no Leblon, e ia por minha conta, mas eu ia sempre com 2, 3 demandas. Então, por exemplo, um free jazz, os shows terminavam 2, 3 da manhã,
Aí, às 7h30, eu tinha que gravar um comentário para a Rádio Guarani, porque o jornal era às 8h30. E logo depois eu tinha que escrever a crítica para o Jornal Estado de Minas. E logo depois eu tinha que voltar no Hotel Nacional, que 11h30 já tinha outra coletiva, entendeu? Então, eu aproximo muito todas essas linguagens. O meu texto escrito para jornal e tal, ele é fácil de ser lido. Muitas vezes eu fiz isso. O próprio comentário que eu fiz para o jornal, eu li para a rádio, entendeu? Então, essa oralidade, desde o começo, foi muito fundamental na minha vida. Tanto que aquela história, né, das palavras a menor, da menor a mais coloquial. Então, eu nunca fui de obtemperar essas coisas que fica aí bom no papel, mas que para escrever, para falar é horrível. Então, eu tentei nunca ser pedante, nunca ser, como é que eu vou dizer, complexo o suficiente para que o leitor não possa, ou o ouvinte ou o telespectador não possa entender do que eu estou falando. Por quê? Quando eu comecei a escrever, existia na Folha de São Paulo, por exemplo, que a Ilustrada era a minha referência, aquela história de enfant terrible, aqueles garotões paulistões, assim, né? Eu fiquei até amigo de algum deles depois, mas na época eu achava aquele pedante, porque era aquela matéria de página que o cara falava o que ele achava. Ele não aproximava o leitor da música ou do filme, porque ele está muito mais preocupado nele, de agradar a turma dele, do que explicar para o sujeito que está do outro lado o que ele vai ver, o que ele vai ouvir. Então, e eu trabalhei em loja isso muito tempo também, e isso foi importante, que eu sempre tentei aproximar o artista do suposto ouvinte. Então, tinha que ser, por exemplo, um comentário suficientemente... Vou chutar aqui um disco do Vanderly, ou um show do Vanderly. Eu tinha que fazer um texto suficientemente informativo e curioso para que o cara que já conhecesse o Vanderly falasse, que legal, tem isso. Ou para que o cara não conhecesse o Vanderly e falasse, quero ouvir, quero saber que história é essa. Entendeu? Tanto que tem um caso que eu gosto de contar, que é do Marcu Ribas. O Marcu teve uma época que ele estava no auge, mas teve uma época que ele estava meio solto por aqui, né? Eu trabalhava na Rede Minas, ali na Chateaubriand, então ele ia lá dar uma entrevista, a gente ficava ali na frente, na pracinha, horas conversando. E eu escrevia no Hoje em Dia também, e ele falou assim, vou fazer um show meu chamado Marcu Naíma, eu quero que você faça crítica lá no jornal. Falou, claro, Marcu, te adoro, não sei o quê. Chegou lá, 2 dias depois, o show, porque tem 2 caras prolixos na vida aqui, que são o Saulo Laranjeira e o Marcu Ribas. O show do Marcu tinha 2 horas e 45 minutos, ele não saiu do palco de jeito nenhum. E isso é negativo, porque apesar dele ser talentoso, o público começava a sair, a ir embora. Então eu achei assim, tem muita coisa negativa nesse show para um cara tão importante quanto ele, que está, nesse momento, precisando de trazer ouvinte, precisando de trazer leitor, precisando de trazer admiradores, e eu não vou pegar esse cara e vou detonar, entendeu? Então, eu não escrevi a crítica. Falei, Marcu, infelizmente, não rolou espaço para fazer. Então, às vezes, se eu não puder contribuir com o artista e com o ouvinte, ou com o leitor, ou com o estudante, eu não vejo sentido, sabe? Não vejo sentido. Ou você consegue excitar quem está te ouvindo, quem está te vendo, quem está te lendo, ou não tem sentido você fazer nada, entendeu? O Mosaí Salomão teve uma época que ele fazia isso muito comigo. Muito não, mas fez uns 5, 6 anos. Quando ele via que a turma de jornalismo, os calouros, estavam muito assim, sabe, muito etéreo, sem motivação, ele me chamava para ir lá provocar os alunos. Então eu juntava as 2, 3 turmas lá e começava a provocar. E era isso. Quem lê jornal todo dia aqui? Aí um levantava 2. Deixa eu entender. Vocês vão fazer jornalismo, mas ninguém lê jornal. Tá bom, isso antes de internet, hein? Ninguém lê jornal. Tá, então vocês estão trabalhando numa profissão que vocês vão fazer um produto que vocês mesmos não consomem. Então vocês nem sabem o que o leitor de jornal quer, né? E aí ele provocava, começava a falar de rádio, de jornal. Então era muito comum, às vezes, o UniBH me chamava às vezes para falar com os alunos de comunicação e começar a falar de rádio, era porque a gente devia estava 3 horas conversando sobre rádio. Por causa disso, eu acho que se a nossa profissão, seja ela poeta, radialista, jornalista, professor, né? Guilmar, eu acho que você tem professor que você fala assim, adoro essa aula, que aula maravilhosa, ou então, ai meu Deus, que mulher chata, vai falar, e não vai mudar minha vida, não vai resolver nada, entendeu? Então eu acho que eu tento ser, eu não quero ser
palhacinho de circo, não, mas eu tento ser um animador, no melhor sentido, sem Silvio Santice, sem Faustice, mas tentando ser realmente uma pessoa agradável para quem está me ouvindo, para quem está lendo. É isso. Ótimo, muito bom. E você consegue isso. Por tudo que eu já vi, todas as suas performances, você consegue esse objetivo aqui. Tenho assim, eu ia abrir falando, mas é bom que agora você falou dos performances, que foi, por exemplo, o Fórum das Letras de Ouro Preto, eu falo que, além da elite dos festivais de literatura de Tiradentes e São Paulo Rei, o Fórum das Letras foi um dos casos que eu mais fiquei feliz. Né? Tem o famoso caso que voltou a tudo, Elisa Ribeiro. Eu vou tentar ser sucinto, mas vou contar que a história é muito boa, gente. A Guiomar me chamou e chamou a Ana Elisa. Eu não conhecia a Ana Elisa. E eu não sei se era o outro, Claudinha, né? Claudinha. Eu chamo nós três para ler poemas à noite em Ouro Preto. Eu fui embora, né? Levei meus poemas lá. A hora que eu vi, era num. Eu conheci. A hora que eu vi do lado, tinha um palco com a banda de forró. E o povo enchendo a lata e dando forró. E a gente leu os poemas logo depois. Eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui para que esse povo não comece a vaiar, não comece a ir embora? O que nós vamos fazer? Beleza que tinha a Elisa Ribeiro, que na época, hoje ela é uma moça mais comportada, assim, mas na época ela tinha uns poemas bem hardcore, né? Então, a hora que eu vi os poemas dela, eu falei, você pegar meus poemas mais também eróticos, mais amorosos, e a gente fez uma performance, modéstia à parte, maravilhosa. Até hoje, é incrível, né? Inesquecível. Então, eu acho que é isso, assim, tem que chamar atenção, tem que ser sedutor, tem que achar como vai seduzir, né? Seduzir sem ser ofensivo, seduzir sem ser banal, seduzir sem ser falso, artificial, né? Mas seduzir, porque se você abre o microfone e ninguém quer te ouvir, o cara muda. Eu gosto muito de quando eu monto a rádio, assim, um programa de rádio, a coisa que eu gosto de perguntar, eu gosto de perguntar isso para taxista, né? Fala assim, o que te faz sair? Por que você sai da rádio? A música é chata, o locutor é mala, ele começa a falar demais, entendeu? Então, a hora, sério, a gente fala de rádio, que tem muita coisa para falar. Assim, isso, assim, então tentar captar e ser... todo projeto meu cultural, eu uso um verso do Gil, está num disco muito raro dele, Oslo, que ele fala assim, o povo sabe, mas também quer o que não sabe. Então esse é o nosso desafio. Fazer uma rádio, uma TV, um jornal, um livro. Sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então você tem que dar um pouco do que ele quer e descobrir uma coisa que ele pode querer. Esse aqui é acho que é o truque. É o truque de fazer uma programação criativa, mas não nariz empinado, não só entendeu? De atingir um público médio com qualidade, com inteligência. Ótimo. Muito interessante isso, pensando também na internet hoje em dia, né, que é um dos maiores desafios para fazer um livro, para fazer uma programação na rádio, né? Então, tem que ter jogo de cintura, querendo ou não. Exatamente. E agora tem umas coisas engraçadas. Eu venho conversando muito com muita gente sobre isso, né? Porque agora que eu estou entrando nas redes sociais por causa dos meus singles, né? Que eu nunca tive, assim, sempre foi WhatsApp e e-mail. Mas agora, por causa dos singles, eu estou tentando, né, dialogar nas redes sociais, tentando aprender um pouco disso e tal. E aí eu costumo conversar muito, principalmente com a moçada mais nova, de como que tem uma letra do Aldir Blanc que fala as tardes e as manhãs são instantâneas, mas como as verdades mudam rapidamente. Então, se você falasse há 5 anos sobre áudio e vídeo, todo mundo ia dizer assim, ninguém consegue ouvir mais do que 3 minutos de áudio. Um vídeo com mais de 2 minutos, ninguém vai ver. Aí hoje você pega a garotada fazendo maratona, assistindo 12 episódios diretos, de meia hora cada um. Entendeu? Vocês devem fazer maratona aí. Ou áudio, ver podcast de 2 horas, 2 horas e meia. Eu fiz agora recentemente com o Loborges, o pessoal da Casa do Jornalista, foram 2 horas e 40 de entrevista.
entendeu? Então, eu acho que a questão não é questão de duração, não, entendeu? É uma questão de eficiência, de achar a fórmula para fazer o cara ficar ligado. O ouvinte, ou o espectador, ou o internauta, o que for. E esse é o grande desafio hoje, né, da comunicação. Inclusive, assim, nessa parte de música, eu tenho discutido muito isso por causa dos meus singles. Para vocês terem uma ideia, existem 800, todo mundo sentado, né? 800 mil músicas que são colocadas nas mídias todos os dias e que ninguém ouve nenhuma vez. Porque hoje ficou tão fácil você parar na sua casa e fazer hoje tem, hoje tem, hoje tem. Aí você publica. E ninguém viu. E nenhuma vez, nem o próprio sujeito foi lá e entrou. Entendeu? Então, hoje, antigamente a gente reclamava, não tem como gravar. Que loucura, né? Isso acontece também com os livros. Assim, é mais fácil editar hoje, né? Mas o difícil é assim, é tão grande a produção, ficou tão múltipla, né? A produção veiculada que você não tem receptores, não tem leitores, né? Então, é uma questão complexa, né? Não tem solução, não, mas é interessante. Tanto que o meu álbum eu vou lançar também em CD. O Vitor Rabil, não sei se vocês conhecem, o Vitor é um gaúcho que é muito bom de serviço, para mim é melhor do que o Cleito Cledi, que são os irmãos mais velhos dele. Ele lançou recentemente, tem uns 4, 5 meses, um álbum com poemas do Paulo Leminski musicados. E ele lançou em CD, me mandou o CD, e a gente começou essa conversa no tempo. Eu falei, Vitor, eu também vou lançar meu álbum, tem que ter CD, tem que ter físico. Porque qual que é o problema hoje? Esse negócio só nas mídias sociais, nas redes, né? A pessoa não sabe quem é o autor da música, quem é o autor da letra, quem tocou o quê. Então, eu sou do tempo que a gente pegava o disco, né, abria e ia ver, olha que legal, o baterista é esse, é o mesmo que tocou com o Caetano. Ah, que legal, a banda dele tem não sei quem. Ah, da participação. Não, hoje, a pessoa começa a ouvir, muitas vezes ouve o primeiro minuto e depois muda de música, né? Então, acho que esse é outro problema a ser resolvido, né? As informações que ajudem a pessoa a curtir determinada obra. Sim. Vamos então para a próxima pergunta. Marta, pode fazer sua pergunta. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem direitinho? Sim. Sim. A minha pergunta é sobre o poema Calma. Eu queria saber qual que é a relação entre as almas que você fala no poema e a almofada de brechó. Deixa eu ver se eu consigo explicar, porque tem um poeta que fala uma vez assim, que a pior coisa do mundo é você explicar um poema, né? Mas tudo bem. Que eu acho que a almofada de brechó é uma coisa, é uma crítica a essa história do cult, né? Que a pessoa cultua alguma coisa sem nem saber o que é, mas só porque está na moda, só porque o grupo dela cultuou, né? Então, a almofada de brechó entra nesse poema nessa função, entendeu? De dizer, olha aqui, esse poema você pode estar gostando dele, isso aqui, mas não transforma ele numa almofada de brechó, não. Uma coisa bonitinha que você achou lá, não. Tenta entender ele, ou se não entender, curtir, ou aproveitar dele do jeito que você achar melhor, né? Mas não transforma ele no objeto de culto, assim, que fica no cantinho da sua sala, para você olhar de vez em quando. É isso. Não sei se te respondi. Ótimo. Respondeu sim, obrigada. Agora é a vez da Paola Carim. Boa noite, gente. Boa noite, Kiko. Tudo bem? Posso fazer minha pergunta? Claro. Eu ia falar também sobre o poema Duas Luas, porém, como a Yasmin comentou já e já tirou a minha dúvida, eu separei outra sobre o poema Atemporal 3. Creio que seja assim que lê o título dele, né? Sim. Mas eu vou ler um pouquinho sobre ele.
só a perda do tempo justifica a poesia. E aí eu li e fiquei me questionando, né? Fiquei assim, meu Deus, como assim? Fiquei com aquela dúvida sobre o que te fez escrever essa poesia. E aí eu tenho uma pergunta, né, que eu já acabei de fazer, que é como você chegou a essa conclusão de escrevê-lo dessa forma. Porém, eu também queria fazer um trocadilho. Eu queria te perguntar se para você, você vê a poesia como uma forma de resistir ao tempo ou de se perder nele, Kiko? Eu acho que o tempo aí, nesse caso, ele é um poema. Devia estar com ele mais fácil aqui, porque, na verdade, ele é um poema longo que vai por várias páginas. E aí, a hora que eu mudo um pouquinho o enfoque, eu mudo. Então, é a temporal 1, 2 e 3. E o Zé Cabaleiro, inclusive, a nossa parceria, vocês podem procurar aí, que se chama só a temporal. Ele pegou a temporal 2 e transformou numa música belíssima, vocês vão curtir. E aí eu começo, né? Fiquei ali, o tempo isso, o tempo aquilo, só o tempo urge, só o tempo. O que é urgente, o que vai ficar, o que é para essa vida, o que é para transcendência, né? O que é para passar rápido, então é essa brincadeira, né? Da importância das coisas, da poesia, da arte, da vivência ao longo do tempo, né? Eu não sei se como é que era o negócio? Eu tenho um poema, eu não decoro os poemas não, gente, mas era uma coisa assim: se não sei o que me fizer eterno, eu puxo seu pé de noite, entendeu? Então essa história assim, se a poesia me fizer eterno, eu puxo seu pé de noite. Então é isso, é um pouco isso. E eu acho que é uma brincadeira aí, porque é diferente a perda do tempo com a perda de tempo. Então, não estou falando que a poesia é perda de tempo, não. Estou falando que é a perda do tempo. Ou seja, você escreveu uma coisa que é atemporal. Você perdeu o tempo, mas perdeu no melhor sentido. Ele não é datado. Ele não está com sua fotinho, né? Igual está aqui. Ó. Quando eu tinha 18 anos, minha foto de carteira de trabalho. Então, só a perda do tempo, tá? Que justifica a poesia. A poesia só vale se ela transcender o seu tempo, transcender seu lado efêmero, né? O seu lado de fotojornalismo. Muito obrigada, Kiko. Você mais que respondeu a minha pergunta, viu? Obrigada. Muito bom. Agora, Gabriel, pode fazer sua pergunta. Beleza, dá para me ver direitinho? Dá para ouvir. Beleza, Assim. boa noite. Eu cheguei um pouco atrasado, eu não sei nem se essa pergunta já foi respondida, mas eu fiquei muito curioso sobre a estrutura do poema, esteticamente falando, com as palavras espaçadas e descendo pela página. Eu queria saber se tem algum significado isso, porque eu já via isso em outros autores também, às vezes, e eu sempre quis ter essa vontade de perguntar se isso era alguma coisa lúdica, alguma coisa pela estética e afins. Eu sempre gostei, eu falei um pouco sobre isso, mas não canso de falar disso. Eu acho que se o poema está no papel, ou está num vídeo, ou está na televisão, tem uma tela ali para ser ocupada, tem uma página ali para ser ocupada, entendeu? Então, você fazer o poema estático, todos bonitos, se bem que assim, eu adoro os repentistas, né, que fica ali 2 horas sobre um tema, o pessoal do rap, com o mesmo formato, né, de verso, ou tem um sujeito, um Caio, que é o nosso amigo do grupo de literatura, que todo dia ele faz um soneto, e sonetos maravilhosos, entendeu? Então, assim, eu adoro gente que consegue usar essas coisas os dodecassílabos, 4 versos, 3 versos, 4. Eu não consigo. O poema ele vai saindo, e ao sair, ele vai ocupando a página, ele vai se derramando. Então, são as palavras que vão dizer se ele vai ser o menino caiu, ou se vai ser o menino caiu. Entendeu? É o próprio poema que pede isso, né? Não por acaso, o meu infantil, Revoados Elefantes, tem uma história muito interessante. Eu escrevi esses poemas nos anos 90, e eu escrevi no jornal Hoje em Dia, na época, e a editora, Animério Soares, que mora em Nova York há muitos anos já, ela gostou dos poemas e resolveu fazer uma página no caderno infantil, sabe? Lá do Hoje em Dia. Só que aí eu fui lá, corri para pegar o
jornal, a hora que eu abri a página, falei, gente, o ilustrador não entendeu nada dos poemas. Então, se o cara que é ilustrador do Caderno de Infantis, ele não entendeu, como é que o leitor vai entender? Como é que a criança vai entender? Eu peguei esses poemas e guardei no fundo da gaveta. Recentemente, há 2 anos, quando começou a aparecer esse projeto Poesia Orbital 25 anos, eu estava sem nenhum livro pronto, eu precisava de um livro. Eu fui mexer nos documentos aqui, achei aqueles poemas lá dos anos 90, grampeados, para vocês terem uma ideia, batido a máquina, grampeados com grampo enferrujado. Falei, quer saber? Vou fazer esse teste de novo. Quem sabe esses poemas estavam meio avançados para a época deles, né? E aí eu escrevi e mandei para alguns grandes escritores infantis e editores que eu gosto. Todos gostaram. Falei, então pronto. Aí saiu meu primeiro, O Revoar dos Elefantes, que é o primeiro de infantil. E aí é isso, o tempo todo a ocupação do espaço. Tem um poema que é sintomático nele, que eu quero... Essa edição aqui ela é muito simples, porque ela é de uma coleção, mas eu quero fazer ele direito, né? Que é um poema que é assim: pulim, 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 tão bom. Então a ideia é que ele venha, a palavra pulim vai pulando de página em página, no final dá um tom bom, entendeu? Então, nesse caso aí, a distribuição das palavras na página é fundamental para dar essa coisa da dinâmica. E até para uma criança falar, que legal. Porque se ficar só... Imagina... E o uso da onomatopeia, né? Assim, o uso né? A linguagem como som e como imagem, né? Muito bom. Sim, é muito interessante. Eu adorei. E isso me instigava bastante quando eu era criança de ver poemas assim. Me deixava mais instigado em ver mais. Isso aí. Essa é a ideia. Então está sintonizado. Obrigado. Bom, agora é a vez do Tadeu. Oi, boa noite, Kiko. Boa noite, Tadeu. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu fiquei curioso com um poema que é o Lugar de Fala, né? Certo. Aí é lugar de fala igual a lugar de filha, mas lugar de falha, né? Aí eu fiquei curioso, assim, queria te ouvir falar mais sobre esse poema. Claro. Isso eu conversei mais cedo. Você está ouvindo desde o começo? Então, eu acho que eu entrei um pouquinho atrasado, assim, com uns 10 minutos. Se eu ficar repetitivo, você me fala. É porque eu fiquei durante 1 ano e meio, alguns anos, no final dos anos 2018, 2019, eu fui para a presidência da TV Minas, diretoria, depois presidência da Rede Minas de Televisão. E foi um momento de polarização muito grande, sabe? De pessoas de todos os lados, chamada direita, chamada esquerda, que hoje esses conceitos estão muito esquisitos, as pessoas reivindicando espaço, lugar de fala, não sei o quê, e muitas vezes com equívocos claros, né? Então, essa é a brincadeira, quer dizer que tem muita gente que busca um lugar de fala, mas, na verdade, ele falha, porque, na verdade, ele não consegue se expressar e aquela causa que parece para ele a melhor coisa do mundo é uma coisa ali ainda inexpressiva, ainda não está consistente o suficiente para ocupar esse lugar de fala de maneira que seja consistente, entendeu? Então é isso, é essa brincadeira, né? Eu sempre gosto de brincar com as palavras de fala e falha, né? E filha. Então eu vi muito isso. Teve um caso, quando eu estava no FMG, foi em 2014, que esse negócio do lugar de fala, de ocupar espaço, me chamou muita atenção. 2014 foi a Copa do Mundo, né? Eu estava dirigindo rádio e jornal lá na UFMG. Então, houve um movimento dos professores, dos alunos e dos funcionários para que o Exército não tivesse um QG ali na UFMG. Porque, estrategicamente, se houvesse algum problema no Mineirão, onde estavam acontecendo os jogos, a UFMG seria um lugar federal em que o Exército poderia estar e sair para resolver, ou para, sei lá, se resolver, mas pelo menos estar lá. E aí é claro que a universidade tem, né, e nós todos temos
digamos, um histórico muito negativo com relação ao exército, ao uniforme, ao autoritarismo, né, à ditadura. Então, isso ficou tão arraigado, né, desculpa, na pele, no sentimento dos estudantes, dos professores, dos funcionários, que todos foram ao reitor, que era o Campolina na época, e dizer que não admitiam o exército na UFMG. Aí os alunos já haviam falado, se não tirar o exército daqui, nós vamos ocupar a reitoria. Ok. Foi lá o reitor, conversou lá com o mercadante, com o governador, com não sei o quê, voltou, e aí tinha uma comissão, o reitor subiu para a reitoria, lá para cima, e os estudantes montaram a comissão e voltou a menina toda feliz. Olha aqui, conseguimos, o exército não vai ficar aqui. Eu falei, então tá, né? Então, parabéns, o movimento foi bem sucedido, e vocês conseguiram, né? Eu estava lá observando, né? E aí o que aconteceu? O pessoal ocupou a si mesmo. Porque eles estavam tão objetivados em ocupar a universidade, ocupar a reitoria e tornar ali um lugar de ocupação, que não adiantou a demanda ter sido atendida, não. Não, mas aqui é meu lugar de fala, eu vou ficar aqui assim mesmo. Eu falei, mas como assim, meu filho? Você falou que se ia ocupar, se não saísse daqui o exército vai sair. Para que você vai ocupar? Aí foi um equívoco atrás de equívoco, na minha opinião. Aí eu entendi assim, que nem sempre ocupar ou ter um espaço é uma coisa consistente, é uma coisa coerente. Então eu senti uma incoerência muito grande nesse movimento. Claro que eu não falei nada, estou falando aqui para vocês a primeira vez, que eu não estou falando para ninguém. Mas eu não entendi. Eu passava lá todo dia, na hora que eu ia almoçar, não sei o que, passava para ver lá os caras ocupando. Aí começou a falar, por quê? Né? Isso foi uma falha para mim. Porque você ocupou o lugar de fala, você conseguiu o seu objetivo, mas mesmo assim você invadiu o lugar. Por quê? Para dizer que você consegue ir contra o establishment, e contra as autoridades, e contra a repressão. Mas na época o reitor conseguiu resolver, entendeu? Mas não adianta. Então foi isso. E com caso de rebeldia sem causa, né? Exatamente. Perfeito, adorei. E descobrimos depois que tinha muita gente que nem era da universidade, vinha gente da Argentina para ocupar a reitoria, então precisava de um lugar para dormir, montaram a barraca, ficaram lá um mês. Então, assim, eu fiquei meio preguiça, assim. Mas é isso, faz parte. Sim. Agora é a vez do Vinícius Soares. Vinícius? Você está com o microfone? Se o Vinícius não tiver, aí passa para o... ok. Ele colocou no chat. Sim, eu fiquei na dúvida porque ele colocou no chat, depois levantou a mão, achei que ele queria falar. Você está sem microfone, Vinícius? É sempre mais gostoso a viva voz, mas às vezes não tem jeito. Então tá. Pode ler a pergunta do Vinícius, Ana? Antes tem outra. Calma aí, tem a dele. Sim. Tem a outra pergunta também, a Edneia fez outra pergunta. A Edneia fez antes, né? Tá. Isso. Então, lê uma só, a da Edneia, e depois a gente passa para os outros que estão de mão levantada. E aí lê no final a do Vinícius, tá? Certo. Pode então ler, Mariana. Ou Ana. Eu posso ler, já que eu já estou com o microfone aberto. Tá? Sim, faz isso, Ana. Então, a Edneia fez a seguinte pergunta. Kiko, em um mundo cada vez mais fragmentado, como você vê o papel da poesia como forma de resistência e engajamento social? Sua poesia parece dialogar com as questões urgentes do nosso tempo. É seu objetivo fomentar esses debates? Qual o legado que você espera deixar para as novas gerações de poetas? Difícil essa, hein? Isso, quer dizer, acho que a gente está aqui hoje vivenciando nosso tempo, a gente é fruto desse tempo, né? Então eu tento fazer uma poesia o mais atemporal possível, por isso o poema temporal, mas ao mesmo tempo o mais sintonizado com essa época, né? Eu fico tentando
Quer dizer, todo poeta quer isso, mas impossível, né? Mas eu fico tentando ajudar as pessoas a entenderem, e eu também a me entender, e a tentar melhorar todos, a pensar. Então eu fico tentando assim, como que eu posso repensar? Voltando, né, à metáfora da foto, do fotojornalismo. Como é que eu vou achar a foto? Essa semana saiu a polêmica do fotógrafo da menina nua no Vietnã, não sei se vocês acompanharam, porque é uma foto instigante, né, da guerra do Vietnã, que é uma foto de uma menina, uma magrinha, correndo nua, assim, do napalm, correndo das bombas, e essa foto ficou emblemática. E durante décadas foi um fotógrafo que foi considerado, que era um fotógrafo dessa agência que mandou isso para o mundo, que foi o autor. E recentemente apareceu que não, que era outro cara que era o autor, era o sujeito que tinha ido com ele, entendeu? Agora, essa foto era tão emblemática que ela virou um retrato desse tempo. Ela é muito mais simbólica, ela é muito mais contundente do que qualquer palavra de ordem, do que qualquer passeata, do que qualquer outra coisa, entendeu? Então, acho que é isso. Edneia te aplaudiu aí. Agradecendo. É isso mesmo. Antes de ler a do Vinícius, eu vou passar a palavra, então, para o Afrânio, para ele fazer a pergunta dele, e aí depois eu leio a do Vinícius. Tá bom. Pode Boa noite, falar. Kiko. Boa noite, Afrânio, tudo bem? Pode colocar Boa Afrânio noite, e beleza? Paola. Aqui, em seus poemas, é possível perceber um diálogo entre o cotidiano e as questões filosóficas. Eu queria saber de você, como você lida com a busca pelo sentido da vida nas poesias? Eu acho o seguinte, como eu não sou um intelectual ipsis literis, quer dizer, eu não sou um cara que li os principais autores até o fim, que estudei, não sei o quê, a minha formação universitária é a mais maluca possível. Para vocês terem ideia, eu sou administrador de empresas, contador, técnico eletrônico e meio engenheiro. Porque meu objetivo de vida ao entrar na universidade era criar uma gravadora, que eu sempre gostei de música, então eu iria para os Estados Unidos estudar no Institute of Audio Research, que era para aprender a fazer disco, a ter uma gravadora que eu valorizasse a música da minha terra com qualidade internacional. Então, para que eu precisava? Eu precisava aprender música, tecnologia, né, e administração, porque eu queria ter... Então, eu fui para a universidade com esse objetivo. Só que a cultura levou para outros rumos. Só que, por exemplo, quando eu fui para a universidade, eu tinha 18 anos, eu já escrevia 4 em jornal. Então, eu brincava com meus colegas lá da Rádio Confidência, falava, gente, eu não vou para a universidade aprender jornalismo com você, não, Aldo. O Aldo era o presidente lá era o chefe do departamento da PUC. Eu falei, Aldo, oi, deu algum problema aí, gente? Peraí, apareceu um... Não, Não, é porque entrou um telefone aqui na minha tela, já recusei. Peraí, me perdi um pouco. Desculpa, você repete a pergunta de novo, que eu fiquei preocupado com esse telefonema aqui. Como você lida com a busca pelo sentido da vida na poesia? Tá. Eu acho que a poesia, para mim, ela tem um poder, ao mesmo tempo de síntese e ao mesmo tempo de fragmentação, que eu, repito, não estudei filosofia, eu não sou um acadêmico, não sou um intelectual. Mas a minha... Oh, meu Deus, de novo. Desculpa. Mas a minha experiência com a vida é que a poesia, a música, o cinema, a literatura, as artes são minha forma de enxergar o mundo e de colaborar com esse mundo. Entendeu? Então, acho que é fundamental essa função da poesia, digamos, de ser cúmplice e ser objeto da filosofia e de todas as outras formas de pensar. Eu acho que ela é um complemento, e para mim, o complemento mais saboroso, o complemento mais instigante, o complemento mais criativo, vamos dizer assim. Concordo. Obrigado.
Eu não sei se a Paola quer fazer outra pergunta, ela está com a mão levantada. Paola, você quer fazer outra Gente, pergunta, querida? me desculpa, eu esqueci de abaixar a mão, mas eu tô aqui ouvindo Então as tá outras bem. perguntas. Tranquilo. Então, agora a pergunta do Vinícius. Posso ler? Eu posso ler? Ele fala assim: boa noite, vou enviar minha pergunta. O autor dos poemas, opta por um estilo concreto, econômico e objetivo. Pensa em escritores como Hemingway ou Chekhov, não sei se pronuncia isso, gente, mas enfim, com uma escrita objetiva. Oi, desculpa. Quem quer outro? Pode falar. Só letra. T-C-H-E-K, eu acho que é isso, Chekhov, isso. Uma escrita objetiva. Esse traço literário do autor tem alguma orientação ou influência de outros autores? Se sim, quais seriam seus autores favoritos? Bom, aí é engraçado, porque são díspares. Né? Eu sou muito influente. Paulo Leminski, pelo Allen Ginsberg, pelo Charles Bukowski, tem que falar baixo, pelo Ronald Claver, pelo Drummond, claro, Ferreira Goulart, né? Ferreira Goulart tem coisas maravilhosas que me influenciaram muito, pela Hilda Hilst, tem até um poema que eu falo, uma poesia que eu falo com a Hilda Hilst. Com a Hilda Hilst. E a Hilda, a família, Alice Ruiz, a turma toda dos Ruiz, a Tulipa, dos Ruiz todos. Alice Ruiz, né? Ruiz, a Tulipa é a cantora. E aí vai, tem muito. Eu estou agora, aproveitando a aposentadoria, estou lendo e relendo autores, livros que eu tinha muito tempo. Então, assim, um dia eu pego Alice Salomão, outra semana eu pego o Ferreira Goulart, outra semana... E estou refazendo, aí você entende que... A aula de agora com ela, pessoal. Chegou e-mail? Não. Gente, ela dá aula, Afrânio, ali, seu depois ela microfone está ela vem para a nossa ligado. sala aqui. Peraí. Tem ninguém na sala ali. Afrânio, seu microfone está ligado. Você que encontra com ela? Afrânio, seu microfone está ligado. Pode voltar, Kiko, desculpa. Não tem problema, eu quero dizer o seguinte, que a gente muda e a forma de ler, ou de ver, ou de ouvir, muda também. Então, a obra muda. A hora que você retoma um livro que você achava genial nos anos 70, às vezes você olha e fala, não era isso? Ou então, o contrário, um livro que você fala, não dou nada com isso, nossa, mas é muito legal. Então, a gente vai ficando velho e mais chato, né? Então, tem coisas que eu achava geniais que eu já não acho mais. Tem autores que tem na época do Pasquim, brincadeira sobre cinema novo, que eles falavam assim, o filme é uma bosta, mas o diretor é genial. Então, vários desses autores contemporâneos, inclusive alguns amigos, assim, que eu nem vou citar, porque é polêmica besta, mas que acompanhei a vida inteira com grandes poetas e que os últimos 2 ou 3 livros que eles lançaram, eu comecei a ler e falei assim, hein? Desculpa, hein? E tem uma brincadeira que a gente fala, acontece na música e acontece muito na televisão, assim, que fracasso sobe a cabeça. Né? Todo mundo fala que o sucesso sobe a cabeça, mas às vezes o fracasso também, entendeu? Então, às vezes a pessoa se sente tão craque, tão boa, tão sensacional, ela escreve qualquer coisa e o povo exalta, e você vai ler e fala, não é possível que esse cara que escreveu aquilo há 10 anos hoje está escrevendo isso. Né? Então, tem acontecido muito comigo, muitos poetas, sabe? Eu estou lendo os livros. Senhora, que coisa, hein? É porque a pessoa começa a ficar consagrada. Eu acho que a consagração ela tem vários lados. Claro, bom, que salta, né, não sei o quê, mas tem um lado que te torna mais importante do que você, na verdade, é. Te torna mais eficiente do que você, na verdade, é, mais fundamental do que, na verdade, é, e mais instigante do que, na verdade, é. Então, por isso que eu acho que eu tenho que ser mais
humilde no sentido, não no sentido cristão, mas no sentido de calma. Agora eu estou começando um novo livro. Não tem nada a ver com os outros. Vamos ver o que Uhum. Muito bom. Bom, as perguntas acabaram, acho que dá tempo de fazer uma segunda rodada, né, Guilherme? E daria. Quem tem mais gente para perguntar, mas também pode ficar à vontade. Aproveita quem quiser perguntar, aproveita esse momento. Gente, prazer. Estou adorando a conversa. Se vocês tiverem estou dentro. Pode falar, Marta. A minha segunda pergunta tem a ver com o poema Ecumênica. Ecumênico tem a ver com a questão da religiosidade ou é uma palavra assim que foi, vou colocar entre aspas, aleatória para a construção do poema? Não, na verdade é o seguinte, eu tenho uma experiência com as religiões, inclusive uma série que eu tenho visto, hoje mesmo eu vi alguns episódios, tem o History Channel, ele tem uma série de documentários sobre a Bíblia, sabe? E suas incongruências, etc. Hoje eu vi um sobre a história do Apocalipse, né, por causa do Papa agora, se esse é o fim do mundo, não sei o quê. Então, especialistas começam a reler aquilo que é cânone, né, das religiões e começam a enxergar sobre outros aspectos. Entra historiadores, entra linguistas, né? Eu tenho para dizer desses equívocos que acontecem ao longo do tempo, que ficaram sedimentados como absolutas, então daí o ecumênico. Eu já trabalhei com o pessoal da Igreja Católica, PUC, teve Horizonte, e depois com os evangélicos. E eu tenho muitos amigos que são umbandistas, muitos amigos e parceiros que são espíritas. Então, eu não tenho preconceito de religião. Mas eu acho que esse negócio do dinheiro e da religião é uma história do poder do dinheiro e da religião, uma história, né? Por isso que eu brinco, eu faço a relação do ecumênico com o econômico, né? Hoje mesmo eu estava lendo sobre, não sei quem, jornalistas falando sobre um evento que teve da igreja, uma dessas igrejas evangélicas em São Paulo, que juntou milhares de fiéis e para arrecadar dinheiro para as obras da igreja. Então, parece que eles conseguiram R$400 mil e apareceu, eles soltaram uma história de que foram 4.400.000. Ou seja, foi uma forma político que estava ligado à igreja de 4 milhões. Entendeu? Então, assim, preocupado com esse negócio, os bens da igreja, o luxo da igreja. Eu costumo dizer, e não sei se algum de vocês já esteve, estar na Capela Sistina e olhar para cima foi a coisa mais oprimente na vida. Parece que você olha para cima, você pequenininho, quieto. Isso aqui é o poder. Isso aqui, o universo está em cima de você. Você não vale nada. Por favor, siga a religião, siga os preceitos da religião, né? Porque é só que vai ser salvo. Essa história da salvação, não sei o que, tem muita picareta. E não estou falando todos quem for religioso ficar chateado, mas assim, então, como eu trabalhei com essas igrejas em vários momentos, em vários projetos, eu vi que muitas vezes, né, o econômico ultrapassa o ecumênico e o ecumênico estraga o econômico. Entendeu? Então, esse poema é essa brincadeira, o poder da... né, se você lembrar que, historicamente, né, você teve piadas, né, que os religiosos matando os outros que não eram da sua religião, você teve a Inquisição, que ia para a fogueira quem não pensava, né? E aí as histórias foram criadas ao longo do tempo por os diferentes papas, como, por exemplo, a história do celibato dos papas, né? Que conta, assim, o padre dos historiadores diz, isso veio porque não queria que os padres deixassem para os parentes os seus bens para a igreja, né? A venda de votos,
né? Se o pobre tinha grana, ele botava na igreja, ele era salvo, né? Então isso tem. Eu tinha um parente que era pai de santo, sabe? E essa história também pouca gente sabe? Ele às vezes vinha, morava em Porto Alegre, ele vinha, aliás, em Erechim, ele vinha da minha mãe, aqui em Belo Horizonte, e todo mundo vinha contar com ele, tá? E ele era muito rasteiro, ele recebia não sei se alguém conhece, mas ele recebia um médium, lá, sei lá, um espírito, chamava Bará, e ele era muito rasteiro. Então ele às vezes contava para a gente, pois é, porque o dono de sapataria queria montar uma rede de sapatarias pelo interior do Rio Grande do Sul, aí o Bará deu dinheiro para ele, só que pôde dar tantos mil para o Bará, não deu, aí ele faliu, e por aí vai. Então acontecia, ele vinha na casa da minha mãe, eu estava visitando ela aqui um tempo, e ele ia chamando todo mundo. E aí depois um dia você queria o Bará te perguntou se você queria algum cargo de alguém, você falou que não. Você queria mulher de alguém, você falou que não. Você queria um emprego de alguém, você falou que não. Você queria comprar alguma coisa, você disse que não. Então ele me chamou. Eu achava que tinha que ser coisa mais elevada, falar de espírito, falar de alma. E esse cara, esse espírito, ele era roots, ele era um cara bem pé no chão mesmo, era troca-troca. E aí, só para terminar essa história, eu tinha um amigo, o pai estava doente, eu fui no hospital, e outra coisa que me intriga são as sucessivas traduções, né, dos livros sagrados, principalmente da Bíblia, porque antigamente, antes do Gutenberg, eram os próprios frades que repetiam. Então, para você mudar uma palavra, não custa, né? Então, coisas que hoje são consagradas e que, na verdade, da History, de repente, olha, a palavra não era essa, era aquela. Então, eu tenho um exemplo que eu gosto muito de falar, que é a história do é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rei entrar. Então, eu conheci uma menina... Do que o quê? Do que o quê? Seu microfone está falhando, sabe, querido? É mais fácil, tá claro? Sim. Um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rei entrar no reino dos céus. Só que em aramaico, a palavra corda e camelo são a mesma palavra, só muda o acento. Então, a tradução seria: é mais fácil uma corda passar pelo buraco de uma agulha. É óbvio. Mas a tradução que você tem aqui hoje é um camelo passar. E outra coisa, o buraco da agulha, a palavra era a mesma das entradas naquelas cidades daquela época, que você podia entrar, mas o camelo não passava. Então, a outra leitura é mais fácil o camelo entrar nessas portinhas que não consegue passar do que um rico no reino dos céus. Então, as traduções embolaram. Agora, você imagina, se isso nós estamos falando de um detalhe, mas imagina a quantidade de coisa que ficou para o resto da vida e que, na verdade, o original não era esse, né? O original era outro. A história, quem faz tradução sabe disso, né? Às vezes a tradução é horrorosa. Eu me lembro da Emily Dickinson, não lembro. Eu sei que tinha uma poeta inglesa que todo mundo adorava, tal. Eu começava a ler, falei, gente, que coisa chata, tal. Eu tinha um livro bilíngue. Eu comecei a ler os poemas em português, eu falava, que coisa chata. Aí um dia eu resolvi ler em inglês. Falei, agora eu peguei. Entendeu? Porque a tradução não era boa. A tradução simplificava umas coisas, complicava outras. A hora que eu fui na mulher, eu acho que é Emily Dickinson, acho que sim. Emily Dickinson, é isso mesmo. Apaixonei com ela, mas aí passei chato, né? Só passei a ler no original, aí deu certo. Ótimo. Poesia no original é melhor. Ué, não é? Agora quem, Ana? É a Camila? Agora é a Camila. Tá. Boa noite de novo. Boa noite, prazer. Então, a minha segunda pergunta, ela vai até ser um pouco repetitiva e eu já vou pedir desculpa, porque você já falou sobre isso, mas eu queria falar do poema Nós no Ouvido novamente. E aí você falou, né, que esse escrever no osso seria de dor mesmo, alguma coisa assim, mas eu queria entender melhor esse nó, né, do título, e também como
o que seria esse escrever, né? Porque é uma dor, mas como assim escrever? Aí eu queria entender melhor essa questão também. Eu gosto muito de brincar com o sentido da palavra, né? Então, nós no ouvido pode ser nós, eu e você, como os nós, né? As complicações, as coisas amarradas, né? Então, é isso. Assim, o que é dor para você? O que te dói mais? Né? Uma mentira ou um beijo mal? É uma transa mal feita ou uma não transa? Então, é essa brincadeira aí do que te dá um nó, que é diferente do outro, e né? O que é o osso, o que raspa, o que te cria uma sensação de potência, de agressão, que para o outro tanto faz. Então, eu fico tentando dar essa transcendência para essas palavras para que cada um se coisa. É como o negócio da música. Eu nunca consegui botar letra em música, mas esses meus parceiros conseguiram achar. E eu falo que cada leitor tem sua melodia. E por isso que eu tenho músicos geniais. Eles conseguem achar a melodia deles. Muitas vezes, eu escrevi um poema com ritmo, pensando no ritmo, a hora o músico achou outro. Tem uma história muito boa que eu gosto de contar também. Dá tempo aí. A Cássia, eu fiquei amigo dela um tempo, porque eu fui a primeira pessoa aqui em Belo Horizonte. Então, toda vez que ela vinha, a Cássia era muito tímida, ela era muito tímida. Então, toda vez ela me chamava, eu terminava coletivo, depois ela falava, vamos tomar uma cerveja. Amigos. E no último dela, que ela fez aquele sucesso do MTV, ela estava exausta. Ela estava 5%. E o físico dela dá conta de 1 ou 2. Então, eu fiz a assessoria, tive essa infelicidade de fazer a assessoria para ela. A gente ela na Globo no sábado, e na volta, eu estava no meu carro, falei, Cássio, quer dar aquela volta na Pampulha para você matar a saudade? Todo mundo sabe, foi criado aqui no bairro São Francisco. Boa parte da vida. Então, passei em frente ao Mineirão, falei, cara, amanhã tem Atlético Cruzeiro, você quer? Para mim, falou assim, tem passagem de som. Eu nunca tinha visto ela tão triste, a frase mais triste na vida dela. 2 meses depois ela morreu. Então, eu fiquei tão impressionado com um poema para ela, falando sobre essa história. Lembrando Elvis, lembrando tanto de cara que o sucesso era a própria vida, né? O Jim Morrison, o Jimi Hendrix, tanto de cara. Eu falei, a Cássia entrou nesse panteão. E como é que eu vou fazer? Eu fiz um poema chamado Elvis Life, né? Todo em inglês. Então, o começo é assim: The price of fate is love and hate. The price of steel is to feel the blade. Né? Então, o preço da fé, do destino, né? Brincando com fé, lâmina. Né? Então, eu passei isso para o Afonsinho, e eu falei, Afonsinho, eu queria uma música bem triste. Vocês conhecem o canadense, muito bom poeta e músico. Então, Afonsinho, eu quero uma melodia triste, que se for para caça, antes dela morrer. Então, é o seguinte: The price of hate, the price of steel is how to the... Aí o Afonsinho me manda, 2 meses depois, Santana assim, The price of fate is love and hate. Afonsinho, não é nada disso, pelo amor de Deus. Então foi uma leitura equivocada da minha mensagem. Anos depois, ele foi fazer um disco chamado Bluesing. Isso está no YouTube, aí vocês podem procurar, que é linda. Aí ele fez um blues excelente. Tem jeito sem se emocionar. Então, aí... Manda o link para a gente, Kiko, que aí eu passo para os meninos. Tá? Me manda o link. Tudo é Afonsinho Bluesing, tá? Ou Elvis. Eu mando sim. Mas é tranquilo, tá? Vocês vão gostar. Aí eu fico emocionado. Todo mundo que ouve pela primeira vez... Então, como que um poema pode ser lido de 2 vezes, às vezes, pela mesma pessoa? Eu tenho uma história... quando eu era estudante no colégio técnico, eu não conseguia ler alguns poemas. Por exemplo, Allen Guinness. Achava difícil aquilo. Nossa Senhora. Aí o Murilo Antunes e o Tonico Mercador, eles faziam com o Cláudio Venturini, que depois montou umas... Como é que eu sou velho, né, gente? Umas performances que era slide, microfone. Então, eram uns eventos que eles faziam e pela cidade, dos bares. E aí, cara, um dia eu
o Tonico Mercador, com a música do Cláudio, começou a ler o Uivo, do Allen Ginsberg. Falei, é isso! É desse jeito que a gente lê. Aí, leu o poema. Mas antes ele ficava no meu quarto assim, ai meu Deus, que trem chato. Ai meu Deus, que coisa chata. Ai, eu não consigo entender disso. Então, muitas vezes, o ritmo da leitura é que nos ajuda. O ritmo de quem está lendo, que vai dizer, olha aqui, ó, isso aqui é malefício. Não é malefício, não. Entendeu? Malefício. Eu acho importante, produção de rádio, essas coisas, às vezes a forma de ler o texto, né? Quando eu faço oficina para locutor, eu falo isso, gente, olha aqui, fala manual de berros, não fala manual de berros. Desenho, toda frase tem sua melodia, né? Você consegue, se você for um ótimo ator, um ótimo locutor, você consegue ler uma bula de remédio e emocionar as pessoas. Agora, é mais difícil, né? Mas consegue. Né? Então, é isso mesmo. A forma de ler, a forma de falar, né? Tem professores que às vezes falam coisas importantes, que hora que acaba. E tem professores que te bobagens, como é que você fala, putz, é mesmo? Que tal isso? Não, eu vou lá procurar, vou lá ver. E filmes que às vezes você lê uma crítica, eu vi agora esse Brutalista, né? The Brutalist, e vi umas cinco críticas muito diferentes uma das outras, sabe? E eu concordei com todas. É um filme enorme, é um filme de 3 horas e meia com 15 minutos de intervalo. É sobre um arquiteto, que era um judeu exilado nos Estados Unidos, uma grande obra, né, e tal. E aí o Brutalista era um movimento cujas construções eram sólidas, muito, como é que eu vou dizer? Eles eram formados no balcão, que era uma coisa muito sólida, muito, que até o Niemeyer tem um pouco a ver com isso, que é uma coisa sólida, são prédios sólidos e com formas retas, né? Então, para muita gente, mas ele convencendo, o filme todo é isso, ele lutando pelas formas dele e lutando por desenho, por cada coluna, por maneira que isso aqui vai ajudar. Então é uma luta a vida dele, com a história toda, com o poder, com o capitalismo. Então, durante 3 horas, críticas e vários posicionamentos em relação a determinada questão, você fala, gente, é mesmo a mesma construção é vista, por exemplo, uma coisa fundamental no filme, que eu não vou ficar falando do filme inteiro, mas é importante. O milionário chama esse cara para construir, fazer uma biblioteca, com o escritório do pai dele, livro, mas o escritório está tudo quanto é lado. Então, ele quer criar uma grande biblioteca, uma grande estante. Todo doidão, legal, com portas enormes, e com pai com 45 graus. Só que na hora que ele está terminando, no penúltimo dia de trabalho, o pai chega, o pai chega de viagem um dia, dá um esporro, que coisa horrorosa, está fazendo em casa, que construção péssima, vai embora, nem vou te pagar. Um tempo depois, o velho já acalmado, chama ele para uma conversa. Queria te pedir desculpa. Aquele dia minha irmã morrendo, tanto que ela morreu no dia, eu estava péssimo, não sei o quê. Aí depois, mostra a revista, né, europeia, falando sobre a arquitetura dele, caras originais. Então, um cara como bom capitalista chegou para ele e falou, não, agora estou admirando sua arte, estou entendendo. Um centro aqui na cidade em homenagem à minha mãe, que vai ter um ginásio, uma capela, um centro cultural, um cinema, um não sei o quê. Então, o filme todo é sobre esse processo de construção, né, desse centro. Então, o capitalismo, as paixões, né, os preconceitos, como eles estão mudando de acordo com o interesse de cada um. Bom, fui longe demais, né? Kiko, eu quero agradecer demais a sua participação, né? Nós chegamos ao fim. Não sei se tinha mais perguntas, não? Não, né, Ana? Não. Já está. Encerramos não. mesmo.
né? Mas foi muito bom, né? Você falou sobre muitas coisas assim que eu mesma tinha curiosidade, né, de te ouvir falar. E assim, agradecemos demais, tá? Você por ter estado aqui conosco hoje. E a Mariana e a Ana, que conduziram super bem, né, a sessão dessa noite. Você precisa consertar o microfone, caso você faça outra live, só te dar um toquezinho. Mas não está no microfone, porque eu estou aqui no celular, é o que eu falo, já gravei. Eu já gravei 23 vídeos de 3 minutos que foram para um site aí, não deu problema nenhum. Pois é, aqui parece que está dando algum problema. Não sei se é o meu também, às vezes é a minha recepção que não está boa. Eu dou uma picadinha. Essas coisas de internet, quando funciona, beleza, mas quando não funciona. É, isso mesmo. Mas, então é isso. Um grande abraço a você e a todos, né? E boa noite para vocês. Quem Obrigado quiser pelo sair. convite. Desculpa a falação, mas é isso. A gente gosta de falar. Não, ótimo, foi ótimo. Foi ótimo. Adorei.